Olá, seja muito bem-vindo. O fórum desta semana discute a qualidade da alimentação vendida nas ruas. Os famosos food trucks, comida preparada e comercializada em veículos automotores, vem ganhando adeptos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Diversas capitais já adotaram a modalidade, mas nem todas têm autorização de funcionamento. Os food trucks, ao contrário do que muitos pensam, não são uma modalidade nova no segmento gourmet. A ideia nasceu nos Estados Unidos há quase 2 séculos e se espalhou para vários países. Aqui no Brasil, chegou em 2012 nas ruas de algumas capitais que abraçaram a oportunidade de comercializar comida dentro de um veículo automotor. Os especialistas dizem que os food trucks têm crescido em tempos de crise econômica, pelo valor do investimento e da qualidade do cardápio, geralmente mais refinado. A crise econômica nos Estados Unidos levou muitos proprietários de restaurantes a fechar as portas. Estes empresários, para não sair do mercado gourmet, migraram para os food trucks. A tendência se repete no Brasil. O nicho é promissor no país. De acordo com o IBGE, o brasileiro gasta 25% da renda com alimentação fora de casa. Mas a modalidade não é regularizada em todo o Brasil. Apenas algumas capitais têm legislação específica para o funcionamento. Participam do programa Aldemir Mangabeira, mestre em nutrição, e André Luiz Ramos, doutor em direito empresarial. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Vender comida na rua no Brasil é legal? É legal. Embora não existam, como a reportagem bem colocou, leis específicas ainda em muitos lugares, alguns municípios já estão regulamentando, mas mesmo na ausência de regulamentação, você já tem regras gerais que se aplicáveis aos restaurantes, aos estabelecimentos já conhecidos, que podem se aplicar aos food trucks normalmente. Espera-se dos food trucks, pelo seu próprio formato, sua proposta, que seja itinerante, que mude de locais dentro da cidade, estacionar no espaço público, isso tudo precisa de uma autorização especial? Sim, é justamente esse o ponto que está sendo tratado pelas regulamentações que estão surgindo, né? Agora, o problema é que muitas dessas regulamentações, elas, embora tenham o suposto propósito de proteger o consumidor, de dar mais segurança, de organizar melhor a situação, elas têm alguns pontos negativos que eu penso que são muito preocupantes. Um ponto boa parte dessas regulamentações não está sendo demandada pelo consumidor, não são os consumidores que estão incomodados com os food trucks que estão pedindo, não. Boa parte dessas regulamentações estão sendo pedidas pelos bares e restaurantes que estão perdendo concorrência. Isso é um fenômeno que no direito a gente conhece há muito tempo. O rent seeking é o que a gente chama de captura regulatória. É quando empresários estabelecidos num determinado setor usam o Estado, usam a regulação para inibir, para impedir a concorrência. E boa parte da regulamentação também tem criado normas que vão contra até a própria natureza do food truck. Se você pegar os primeiros lugares que regulamentaram, São Paulo, Rio de Janeiro, eles criam várias limitações, desde o tamanho do veículo, a 6, 7 metros, impedem que eles funcionem em todos os lugares, que é uma característica do food truck, é estar hoje aqui, estar amanhã ali, fazer encontros em determinados lugares. Então, normas como no Rio de Janeiro, por exemplo, criaram locais específicos em que os food trucks têm que funcionar em forma de rodízio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje a gente vive um novo momento, um momento em que a internet e as redes sociais hoje são o melhor mecanismo de divulgação de atuação errada de determinados empresários, né, e de criação de um capital reputacional. Então, empresários que são bons vão se manter no mercado, vão se destacar por terem bons produtos, por tratarem bem seus clientes. Então, é o que eu digo, não há regulador melhor do que um consumidor com direito de escolha. O Aldemir tem um posicionamento um pouquinho diferente em relação a isso, não é? Não, ela não chega a ser contrária, mas é que ela vê a questão por um outro aspecto. A cozinha, né, e a comida, você tem a porta de fora e a porta de dentro, né? Então, princípios de temperatura, para quente, para frio, higiene, as conservações em si... Armazenamento. São coisas que o consumidor não consegue mensurar. Mal a vigilância consegue ter perna para estar em todos os estabelecimentos formais, quanto mais os food trucks mudando de lugar, né? Então, essa é uma limitação do Estado,
que eu acredito que seja comum a vários municípios, né? Pessoal, mobilidade, recursos para estar realmente fiscalizando. Então, a legislação que tem sido proposta, ela está, nesse momento, muito mais focada em licenças, alvarás, né? Mas os princípios de saúde, eles tendem a não mudar, independente do restaurante estar estabelecido ou não. Né? É como se eu dissesse assim, um carro feito por uma indústria tem que ter cinto de segurança e airbag, e o carro feito no fundo de quintal não precisa ter segurança, não precisa ter cinto de segurança. Então, princípios de parâmetros de temperatura, tem que chegar a 70 graus, uma carne pode ficar até 4 graus 3 dias, enfim, conservar 60 graus o alimento pronto, são coisas que não podem mudar, porque são parâmetros científicos, né? Ou seja, o food truck também vai ter que se adequar a esses parâmetros, tanto quanto quem está na rua estabelecido, né? É recorrente a gente encontrar algumas matérias sobre grandes restaurantes, logicamente os grandes chamam mais a atenção da mídia, mas que às vezes tem uma super cozinha e que não observam essas regras mínimas para se manter a qualidade do alimento. Isso não fica ainda mais comprometido quando você pensa que a cozinha tem que estar restrita a poucos metros quadrados, como é no caso do food truck? Eu acho que o food truck tem uma coisa que é a favor nessa questão que você coloca e uma contra. O a favor é que é uma cozinha show, como a gente diz. Uma cozinha show é aquela que eu estou vendo você cozinhar. Então, nesse aspecto, o consumidor está olhando como que o cara está manuseando o sanduíche, como é que ele está fazendo o crepe, se ele está com luva, se ele não está. Então, isso ele tem mais transparência. Agora, e o restaurante, às vezes, chique, que você não conhece da porta para dentro como é que é, às vezes está um estresse gigantesco lá dentro, um atropelando o outro, passando por cima de princípios de higiene, etc., e você não está vendo. Então, nesse aspecto, eu acho que o food truck é um ponto positivo. O ponto negativo é a falta de espaço, como você está dizendo, é que às vezes, você vai ter, eu não sei se o Estado vai conseguir, por exemplo, garantir que a geladeira do cara vai conseguir ser dimensionada, por exemplo, da forma suficiente para um determinado evento. Ele vai querer vender, mas ele vai, de repente, estar com uma geladeira, uma parte do alimento dentro da geladeira e a outra eu vou guardar fora, porque eu não posso perder o cliente nessa festa. Né? Eu posso estar não conservando a temperatura quente por própria falta de espaço. Então, tem os dois lados. A transparência e a falta de espaço é um problema, sim. Essas regras que já existem em alguns estados devem servir de base para uma unificação? É possível que sim. Há um projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas é um projeto bem sucinto, são poucos dispositivos. Por quê? Porque boa parte dessa regulamentação não é competência da União, né? Desde a fixação de horário de funcionamento, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal já tem uma jurisprudência antiga de que cabe aos municípios legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, até as regras sobre concessão dos alvarás, isso cabe às prefeituras, no caso do Distrito Federal, ao próprio Distrito Federal. Então, a lei federal que vai tratar disso, eu penso que ela não vai conseguir descer a detalhes. Nós vamos ficar dependendo realmente das regulamentações locais, né? Então, você já tem, em vários lugares, algumas prefeituras baixaram decretos, em outros lugares já há projetos de lei, em outros lugares como São Paulo já há até uma lei sobre isso, mas há uma tendência de uniformização. Como São Paulo foi pioneiro, muitos lugares estão copiando a legislação paulista. O mercado food truck é fantástico porque ele é democrático, ele democratiza o empreendedorismo e esse é um fenômeno da economia moderna, é um fenômeno do que a gente tem chamado de economia do compartilhamento. Em que ponto o Estado tem que estar atento com os food trucks? A gente tem um problema com relação aos food trucks, que é o fato deles utilizarem espaços que não são propriedade privada, né? São propriedade pública. E aí a gente tem um perigo que no direito, na economia, a gente chama o perigo da tragédia dos comuns. Como um espaço é público, não há incentivos para que eu cuide daquele lugar, por exemplo. Então, se eu estou aqui e amanhã eu não vou estar mais aqui, de repente eu não tenho preocupação em limpar o lixo que eu deixei, em manter. O senhor que tem essa preocupação enorme com o bem tratar dos alimentos, pela sua formação, o senhor vê com bons olhos os food trucks? Bom, eu posso pensar a alimentação desde a questão social, a comensalidade,
e a parte higiênico-sanitária e nutricional, né? Não necessariamente o food truck vem com uma proposta de gourmetizar, né? Que é uma coisa que nem é muito legal, mas ela não tem essa visão de oferecer tantas opções assim como se pensa. A gente tem visto que tem muita coisa igual. Mas um atendimento ágil, com uma refeição que também prime por qualidade higiênico-sanitária, ela é uma opção que não pode ser negada, né? Eu acho que, do ponto de vista nutricional, a primeira ponderação é a seguinte: se eu tivesse aqui na Esplanada do Ministério 30 food trucks, será que boa parte das pessoas que trabalham aqui não estariam comendo sanduíche, no caso de Brasília, para almoçar? Aí eu, como profissional de saúde, diria, ó, isso vai trazer algum problema daqui a uns anos. Porque pegar uma refeição estruturada, como um almoço, que é um dos poucos patrimônios de alimentação saudável que nós temos, né? Se você comparar que o brasileiro, comparado ao londrino ou o americano, ele ainda é um povo que faz uma refeição, como a gente chama, estruturada. Você vai ver um cereal, uma salada, uma carne, etc. Já grandes metrópoles, come um sanduíche em 15 minutos e vai embora. Então, esse seria um viés de incentivo ao consumo de alimentos, como o pessoal diz, de fast foods, né? Dentro do seu conceito mais prejudicial. Agora, do ponto de vista higiênico-sanitário, é o que eu já disse, eu acho que ele não perde em relação ao outro que está estabelecido. As regras são iguais. E acredito um pouco, como o doutor falou, que o consumidor vendo, ele ainda dá mais clareza, mais transparência ao processo do que dentro da cozinha. Mas isso não revoga nenhum dos princípios de boas práticas. Na verdade, a resolução da Anvisa que estabelece as regras para se manipular alimento, preparar, distribuir, é a RDC 216 de 2004. Basicamente, para não ficar com tecnicismo aqui, ela fala do lugar onde eu vou fazer, como que deve ser esse estabelecimento, como que essas pessoas vão trabalhar, a higiene dela, o uniforme, fala dos controles de temperatura, quente e frio, do que está cru e do que está pronto, e fala de cursos, né, de você poder admitir alguém para trabalhar com você que comprovadamente tem alguma noção de higiene. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Continuamos nossa conversa sobre a qualidade dos alimentos vendidos nas ruas. Faz alguma diferença se o alimento é preparado no local ou se é preparado em um ambiente e levado para um food truck, por exemplo? Não faz diferença desde que sejam tomadas os devidos cuidados. Por exemplo, a comida transportada, ela precisa ser transportada num termobox, se é quente, com temperatura acima de 60 graus, se é fria, abaixo de 10 graus, por um certo período de tempo. Então, a produção pode acontecer num ambiente e a finalização pode acontecer dentro do food truck. Isso aí, provavelmente, sobretudo para comida, não estou falando de sanduíche, é provável que isso aconteça já. Né? Não tem como você começar, pouco provável, fazer um arroz muito do zero. Né? Se eu vou fazer food truck de risoto, é capaz desse cara adiantar um pouco antes isso na casa dele, né? Digamos assim. Então, tem diferença, mas são binômios de temperatura que tem que ser respeitados. Né? Não só do recipiente, o próprio transporte, né, o veículo que vai transportar. Nesse caso, vai ser o próprio food truck, ele deve já estar seguindo algum parâmetro. Inclusive, porque pelo que eu pude olhar nas legislações aí do Rio de São Paulo, o food truck, assim, o carro, provavelmente ele vai ser objeto de uma pequena vistoria antes de ser aprovado, que ele vá para a rua. Né? E que a pessoa também não vai poder fazer modificações nem nos equipamentos, em detalhes que sejam significantes, depois daquela autorização. Se ele fizer uma aquisição de um fogão diferente, ele vai ter que submeter isso de novo ao órgão que certificou, que deu essa licença, né? Pois é, porque o carro precisa ser todo adaptado, né? Você modifica muito a situação ali de suspensão, de estabilidade, de uma série de itens, né? Tem regras definidas para isso? Sim, as primeiras regulamentações sobre isso, elas criam especificações e algumas que eu cheguei a olhar, elas remetem também a regulamentação dos food trucks a normas do CONTRAN,
né, que é o órgão de trânsito específico para verificar isso. O próprio projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados determina que, no que se refere ao aspecto sanitário, que a Anvisa baixe normas específicas sobre isso, há um dispositivo do projeto dizendo isso, e no que se refere aos aspectos técnicos do veículo ou dos veículos, porque hoje não se fala mais só em food truck, né? A legislação, por exemplo, há uma legislação que trata dos food trucks e das food bikes. Então, eles vão começando a criar nomes, né, e criar especificações técnicas. Então, o projeto de lei determina também que, além de a Anvisa baixar normas sobre aspectos sanitários, que o órgão de trânsito, que, salvo engano, é o CONTRAN, estabeleça normas sobre as especificações técnicas dos veículos. Então, eles vão ter que se submeter a essas normas. Você tem caminhão, tem furgão, tem até pequenos carros de passeio, né, se adaptando. Pelas regulamentações já existentes, é até difícil você ter veículos maiores, porque as legislações, por exemplo, que eu olhei especificamente, São Paulo e Rio, elas limitam o tamanho, né? São Paulo, salvo engano, eram 6 metros e 30 centímetros, Rio de Janeiro, 7 metros. Então, fica difícil você ter food trucks maiores. Né? E nessa questão de adaptar a lei, por exemplo, essa RDC 216 que eu me referi, ela tem 200 itens, como se fosse 200 parâmetros de checagem para um restaurante normal. E assim como foi feito na Copa, foi feito um outro documento de qualificação de estabelecimentos para a Copa, que resultou em 40 itens. No caso do food truck, deve acontecer a mesma coisa, sem revogar os princípios microbiológicos, mas, por exemplo, recepção de gêneros, porta de acesso, impedimento de entrada de vetores e pragas, são parâmetros de fiscalização que são para um prédio e que, eventualmente, vão precisar ser, ou vai ter escrito não se aplica, no caso do food truck, ou eles vão criar outros parâmetros de verificação. Né? Recebimento de mercadoria provavelmente não vai acontecer no caminhão. Vai acontecer lá onde o sujeito mora, que ele vai adquirir matéria-prima. Acesso de vetores e pragas. Se a porta está bem do restaurante formal, tem uma barreirazinha, se há uma desinsetização comprovada. São coisas que eu acho que a legislação vai se adaptar para contemplar esse veículo, né, ao que acontece no veículo. E nós temos uma situação que oferece algum risco também, que é a utilização, por exemplo, de botijões de gás dentro dos veículos, né? Isso aí, para que seja concedido o alvará para o funcionamento, os municípios, as repartições competentes exigirão os mesmos certificados com as adaptações pertinentes ao fato de ser um food truck, não um estabelecimento em um imóvel, mas vão exigir uma fiscalização do Corpo de Bombeiros, vão exigir normas. O projeto de lei que está tramitando na Câmara também determina, num dispositivo, que os municípios elaborem plano de prevenção a combate a incêndios. Né? Então, os municípios vão ter que criar esse tipo de regulamentação para que cada food truck, quando for requerer seu alvará, receba uma fiscalização do Corpo de Bombeiros e faça uso dos equipamentos que possam causar esse tipo de dano da melhor forma possível. Mas no caso, por exemplo, de uma possível indenização por uma infecção alimentar provocada por um food truck? Havendo danos a um consumidor, é possível sim responsabilizar o food truck. Você tem os mecanismos de acesso ao poder judiciário e eles vão responder por eventuais danos materiais ou até mesmo morais que venham causar aos seus consumidores. Sim, Ademir. Bom, diante dessa hipótese que o senhor levantou, a primeira é a seguinte, o Brasil também tem uma outra limitação em relação a identificar onde eu comi uma coisa que me fez mal, né? Você imagina a integração entre o hospital público e diversos hospitais privados dentro de uma grande cidade. Quantas pessoas que passam mal com a comida realmente vão parar no hospital? X, muito pouco. E esse número não está na mão do Estado, como, por exemplo, está na mão dos Estados Unidos. Mas sabe-se que, por princípios, por parâmetros microbiológicos, que é muita gente que passa mal com comida, mesmo não havendo food truck. Agora, isso não significa, vamos uma ode o total despreparo para enfrentar o mercado. Não.
A própria 216, ela traz como obrigação para o estabelecimento formal que ele colete a amostra, né, e guarde aquilo por 72 horas numa condição de refrigeração, para que, se vier realmente haver uma queixa de várias pessoas, você pode rastrear se foi aqui que você passou mal. Uma pessoa passar mal, fica difícil. Mas imagine 400 pessoas procurando um restaurante, ou procurando um hospital, porque comeram num food truck tal. E aí, se a gente respeitar essa ideia que a própria Anvisa já tem para os restaurantes, vai conseguir descobrir onde foi que isso aconteceu, né? Essa é a via da resolução que permite identificar onde você passou mal é essa, é a coleta da amostra. E a responsabilização civil de um determinado empresário cujos produtos fizeram um consumidor passar mal ou tal, ela é óbvio que é importante a gente ter meios de responsabilização civil dele para que ele pague uma indenização, para que ele cubra os custos do tratamento, óbvio. Mas a gente tem que pensar que esse mercado é um mercado tão competitivo que ele não gera incentivos a esse tipo de problema. Pelo contrário, quanto mais competitivo é um mercado, mais incentivos ele gera para a eficiência dos competidores. Então, porque eu sei, se meu produto fez algumas pessoas passarem mal, amanhã essas mesmas pessoas não virão e o boca a boca que elas vão fazer vai fazer com que outras pessoas não virão. Agora, se aquele outro empresário do meu lado, food truck do meu lado, tem uns alimentos excelentes, nunca ninguém passou mal, sempre todo mundo adora e ele tem um ótimo capital reputacional perante o público consumidor, é óbvio que ele vai conseguir se manter. Se eu começo a ter produtos ruins e um consumidor passou mal, dificilmente eu vou conseguir me manter com uma clientela que me permita um sustento por um longo tempo do mercado. Tratando de vida, às vezes um erro pequeno pode custar muito, né? Então, é claro, um capital reputacional em que você dá longevidade a um estabelecimento, a conseguir mostrar que tem qualidade, é o que se espera. Mas existem erros, né? Existem manejos que são meramente erros leves, que pode dar vamos usar a linguagem que o povo entende, uma dor de barriga só hoje à noite. E existem coisas que o reflexo é muito mais intenso, é muito mais sério, né? Então, em se tratando de vida, tem isso, mas tem o outro lado também, né? Você não tem duas chances às vezes. Por exemplo, um caco de vidro que alguém mexendo numa embalagem, um determinado manejo com produtos com ovo, enfim, que tem uma salmonela, que gera uma pessoa com uma imunidade baixa, que vem a óbito. O risco, né, sempre vai existir. A gente só vai levar esse risco a zero se a gente um dia proibir que as pessoas vendam comida. A questão é, qual é a melhor forma de se prevenir esse risco? Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no programa. Nós ficamos por aqui. O Fórum de hoje discutiu sobre a qualidade dos alimentos vendidos nas ruas. Participaram da nossa conversa Aldemir Mangabeira, mestre em nutrição, e André Luiz Ramos, doutor em Direito Empresarial. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, é só entrar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Uma ótima semana para você e até o próximo encontro.